A paz de Deus. Meu nome é Eva. Aqui eu sou de Sorocaba. Eu conheci esse canal, Comunhão com Deus. E hoje eu sinto de contar uma obra e deixar aqui para os irmãos. Sobre o que Deus fez com a minha filha mais velha. Eu digo, meus filhos são filhos da promessa. Eu tenho 3 filhos, 2 moças, uma com 18, uma com 16, e um filho de 2 anos e 4 meses. Então, irmãos, eu casei com 18 anos. Aos 19 eu fiquei gestante da primeira filha. A filha, a promessa de Deus na minha vida. Quando começou a minha gestação, começou uma gestação bem difícil, uma luta para aquela gestação. Foi passando o tempo, a luta foi aumentando, porque entrou uma guerra na família, aquilo me fazia mal, muito mal. E um dia, eu muito mal, fui parar no hospital. Chegando no hospital, tomei soro no hospital, tomei medicamentos e voltei para casa. Quando cheguei na casa da minha mãe, estava uma irmã, porque minha mãe morava na frente, eu morava numa casinha dela no fundo, né? Casinha dos meus pais tinham. E cheguei, me passei na casa da minha mãe, tinha uma irmã, uma conhecida, nossa, mas uma família muito crente, essa família, um casal de servo de Deus muito, muito crente. E essa irmã, cheguei, saudei ela, abracei, ela abraçou, falou, filha, o que está acontecendo? Eu falei, irmã, tô com muita dor, hoje deu ameaça de aborto. E assim, eu contando para ela, ela passou a mão na minha barriga, acariciou e disse, filha, fica com paz, que tua filha será a promessa de Deus na tua vida. Será filha da promessa, será uma menina e será filha da promessa. Passou os meses, eu tive que fazer repouso. 8 meses de gestação nasceu minha filha. Nasceu perfeitinha, com peso. Quando aquele médico abraçou a minha filha na mesa de parto, que assim que ela acabou de nascer, ele abraçou ela e trouxe para mim. Ele mesmo trouxe, o médico que fez o parto. Foi uma cesariana. Ele chegou para mim, entregou ela e disse assim para mim assim, olha mãe, essa aqui é sua filha, uma menina perfeita, cuide muito bem dela. Ele perguntou para mim como ela vai se chamar, eu falei, vai se chamar Keren. E ele falou, então cuida muito bem da Keren. Os tempos passaram, irmãos, o tempo foi passando, a minha filha foi crescendo e sempre tinha um probleminha de saúde, um probleminha outro. E mais uma menina que cantava hino, que louvava a Deus desde pequenininha. Quando ela estava com 4 anos, um dia chegou para mim e falou, mamãe, eu quero o Danone. Eu quero o Danone, falou 3 vezes e naquela hora eu fiquei um pouco irritada, eu acabei respondendo mal, minha filha. Mas depois me arrependi e disse assim para ela, o que foi, filha? Fala pra mamãezinha o que você quer. Ela falou, Danone, mamãe. Eu falei, filha, o papai tá trabalhando e ele não tem dinheiro, porque tá fora a época de vale. A mamãe também não tem dinheiro, mas o papai do céu tem tudo para te dar, porque ele é teu pai, ele é o pai de todos nós. E assim ela ficou contente, eu falei, vai orar, pede pro papai do céu. E eu sempre, irmãos, na minha fraqueza, mesmo sendo fraquinha, eu ensinei minhas filhas a orar. E tudo que elas orassem e pedissem para mim, e eu não tivesse, elas pedissem para Deus, Deus daria para elas. Então, irmãos, a minha filha orou, e ela levantou e falou, mamãe, eu orei pro papai do céu. Falei, então tá bom. Eu dei banho nas 2 e eu fui na casa da minha sogra, que morava numa rua próxima da minha. Quando a gente ia voltando, ela falou assim, mamãe, olha um dinheiro ali, mamãe. Eu olhei, tinha um dinheiro, irmãos, que deu para comprar 2 bandejas de Danone, que minha filha tanto queria. Graças a Deus, Deus começou fazendo obra na vida da minha filha desde pequenininha, porque voltando um pouquinho atrás,
Quando eu fiquei gestante, meu esposo ficou desempregado. Ali eu não tinha dinheiro para comprar roupa, para comprar enxoval. Um dia muito triste, eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, o que eu faço, mãe? Mas a minha mãe, irmãos, é uma cara serva de Deus, uma mulher que Deus guiou na terra, que Deus guia na terra. Muito temente a Deus. Ela disse: filha, fique em paz, Deus não prometeu que sua filha será a filha da promessa? Se ela é a filha da promessa, Deus vai preparar tudo. Assim, irmãos, Deus preparou tudo para minha filha desde pequenininho. Deus sempre preparou tudo. Antes dela nascer, Deus já completava a obra na nossa casa. Irmãos, o tempo passou, minha filha entrou para a escola. Ela era uma menina assim que muito estudiosa, sempre desde pequenininha, gostava de ir para a escola. Passou-se o tempo, ela na escola passou o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. A minha segunda filha já tinha entrado também, tinha aprendido a ler e ela não conseguia aprender a ler. Um dia ela chegou bem triste da escola, chegou chorando e disse assim: mamãe, eu estou muito triste, não consigo aprender a ler, mamãe. Por mais que eu faça esforço, eu não consigo aprender a ler. E naquela hora entrou uma tristeza tão grande. Como eu disse, irmãos, minha mãe é uma mulher muito guiada por Deus na terra, minha mãe e meu pai. Eu entrei no quarto e comecei a orar. E pedi para mim, depois levantei e pedi para minha mãe, falei: mãe, liguei para ela, que ela morava numa cidade mais próxima da minha. Falei: mãe, eu tô tão triste porque a Tawane hoje chegou, que a minha filha se chama Keren Tawane. A Tawane hoje chegou chorando da escola, disse que não consegue aprender a ler, mamãe. Mãe. Aí a minha mãe falou: filha, fique em paz, eu vou orar por você e por ela, e Deus vai levantar a cabeça da tua filha na terra. Irmãos, passou uma semana, na outra semana a minha filha chegou feliz à escola, falou: mamãe, você acredita que hoje do nada eu comecei a ler na escola? Irmãos, aquela alegria era tão grande que minha filha era desde pequenininha, foi muito guerreira, muito batalhadora, sempre foi uma menina muito estudiosa, obediente, e me ajuda em tudo que pode fazer, ela faz. Irmãos, foi passando o tempo, ela já estava no 9º ano, ela chegou para mim e falou: mãe, eu queria muito fazer o vestibulinho para mim entrar numa escola técnica. Aí eu quero muito fazer um curso de administração. Eu fui, orei, entreguei na mão de Deus. E ela toda feliz, falava assim: eu vou entrar para essa escola técnica. Ela fez o vestibulinho. No dia da prova dela, ela chegou com alguém da família do meu esposo e disse assim: eu vou fazer vestibulinho. Essa pessoa olhou para ela e disse assim: como você vai fazer vestibulinho se você não vai entrar? Ela ficou tão triste, ela falou: mãe, e agora? Eu falei: não, vai, em nome do Senhor Jesus, vai e faça a prova. Ela foi e fez a prova. Naquele dia, eu comentando com a minha mãe falou assim: o mesmo Deus que sempre protegeu e guiou ela na terra, é o Deus que vai levantar a cabeça dela, e é o Deus que vai dar a vitória para ela. Passou, os irmãos. Passou o mês de janeiro, Deus usou da boca da minha mãe e disse assim: nem que seja a última da fila, a última da lista, mas ela vai passar. Quando chegou no mês de janeiro, a minha irmã ligou tudo, mandou uma mensagem toda contente para mim. Os professores começaram a mandar mensagem para minha filha no WhatsApp e disse: Keren, você passou. Você passou, Keren. Ela falou: passei no quê? Ele falou: no vestibulinho. Eu olhei lá na lista, minha filha era a última da lista. Mas como Deus deu na boca da minha mãe, seria a última da lista, mas Deus não ia deixar de fora. Então, irmãos, como eu já testifiquei aqui, como eu já falei aqui, eu sempre ensinei elas a orar. E passou o tempo, irmãos, minha filha fez o primeiro, o segundo, o terceiro ano técnico. Ela falou para mim: mãe, eu queria muito fazer uma faculdade. Eu quero muito fazer uma faculdade. E eu, assim, irmãos, eu não tenho condições de pagar uma faculdade para minha filha. E ela começou a fazer Enem, começou a fazer uma coisa e outra para poder entrar para a faculdade, um vestibulinho, estudava muito. Graças a Deus, quando foi esse ano de 2022, Deus deu a vitória para minha filha. Ela entrou para a faculdade.
Quando ela fez 18 anos, que é esse ano, ela fez 18 anos, 26 de fevereiro, ela fez 18 anos, ela entrou para a faculdade de engenharia civil. Eu agradeço a Deus, porque Deus tem sido muito maravilhoso na nossa casa. Deus tem feito muita obra. Deus tem feito muita obra com essa minha filha, como testifiquei aqui. Elas, ensinei elas a orar, eu falo quando eu não tenho, falo para elas pedir para Deus. E elas oram e pedem. Eu agradeço a Deus, irmãos, que muitas obras Deus tem feito. Deus tem guardado a minha casa, guardado meus filhos. Deus tem me dado esse meu último filho também. Foi uma gestação muito difícil que eu tive. Tive uma gestação muito difícil também, irmãos. Que eu já estava com 35 anos. E a gestação dele, tive pedra na vesícula. Eu tive pancreatite, eu fiquei 3 dias num hospital, em jejum, para poder tirar a pedra da vesícula. Mas Deus permitiu que eu passasse por tudo isso, porque Ele passou junto comigo. Ele me deu força, me guiou. Eu tive o meu filho, que está com 2 anos e 4 meses. Um dia, essa mesma pessoa que desanimou um dia minha filha, falou para mim na gestação do meu filho: você não come, você não consegue comer, o seu filho vai nascer muito fraco. No dia do nascimento do meu filho, a hora que a médica tirou, ela falou assim: mãe, que tamanho de criança? Ele nasceu com 4 quilos, 125 e 54 centímetros. Irmãos, Deus fez muita obra na nossa casa. Nós não temos nem merecimento, mas Deus é maravilhoso na nossa vida. Eu agradeço por tudo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus filhos, com toda a minha família. Agradeço a Deus por tudo. O nome de Deus seja hoje eternamente louvado.